Fala aí pessoal, beleza? Então, essa semana eu perguntei aí sobre a autonomia dos cilindros, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro. Já tinha até comentado aqui há algum tempo, né? Mas é sempre bom relembrar os colegas. Então, quando eu tenho um cilindro com apenas um manômetro, o que isso me diz? Esse manômetro, na verdade, ele só me diz a pressão do cilindro, né? Se a gente observar aqui, existe até uma válvula aqui, via de regra eu não sei de quanto que ela vem regulada de fábrica, e às vezes meu aparelho não suporta, né, essa pressão de entrada, e aí ele passa a dar problema. Qual é o ideal? O ideal é que eu tenha um manômetro, que eu tenha um cilindro com 2 manômetros. O que quer dizer isso? Um manômetro que fica próximo da bala, ele me diz a pressão da bala, e o manômetro que fica após, ele me diz a pressão de saída para o meu ventilador, né? Qual a importância disso? Esses aparelhos eles precisam de uma pressão de entrada mínima para que ele possa funcionar, né? A pressão que eu tenho, por exemplo, nesse aparelho, a pressão da rede, ele varia de 39 a 86 psi. Então o próprio aparelho ele tem no seu display essa informação, e aí você tem que conhecer seu aparelho. Se eu colocar aqui, por exemplo, ele me dá que a pressão da rede está em torno de 50 psi, eu preciso de 39 até 86 para que ele possa funcionar de forma adequada, e ele ainda me dá a quantidade de litros, né? Então em torno de 7 litros por minuto. Então essas informações o aparelho me fornece. Se eu não tiver um manômetro duplo, eu não consigo, né, na maior parte dos casos, ventilar o paciente de forma adequada. Eu consigo, Marcelo, ventilar com um manômetro só? Por sorte, você pode até conseguir. Às vezes você, como que está funcionando agora, ele pode funcionar. Só que vai passar um tempo, ele não vai funcionar mais. Ele vai começar a apitar, problema na rede, rede baixa, e aí você vai trazer malefício para o paciente. Então, toda vez que você tiver como um ventilador, use um manômetro duplo. O primeiro manômetro ele vai te dar a pressão do cilindro, e o segundo manômetro ele vai te dar a pressão de saída. Normalmente, quando você trabalha em torno de 4 kg de força por centímetro cúbico, é o ideal para te dar uma pressão na rede aqui em torno de 50 ou 60 psi, que é o que ele está dando ali. Você precisa conhecer isso, você precisa primeiro conhecer seu aparelho, você precisa conhecer valores de fábrica que eles te dão, né? Por exemplo, de pressão mínima para funcionar, seja terapia intensiva, seja ventilador de transporte, todos eles têm. Se você observar na terapia intensiva, né, lá você tem os dispositivos que ficam lá de vácuo, ar comprimido e o próprio oxigênio. Quando a rede cai, ele apita, rede baixa, né? O próprio ventilador da UTI ele vai te demonstrar que a rede de oxigênio está baixa. E aqui é a mesma coisa. Com relação à autonomia, né, do cilindro, existem aplicativos hoje que a gente usa que pode te dar autonomia desse cilindro. Ou você pode fazer isso de forma manual, né, como a gente faz aqui. Todo cilindro ele te diz a capacidade dele, esse aqui é de 7 litros, esse outro aqui é de 7 litros também. Você pega a capacidade do cilindro, que são 7 litros, multiplica pela pressão que você tem aqui, né? Aqui a gente está em torno de 60 kg força, e você vai dividir pelo fluxo, né? O fluxo, normalmente a gente coloca aqui em 10 litros, seria uma máscara não inalante, por exemplo. Qual o problema disso? Quando você faz a conta e ela é um número inteiro, né? Ok, por exemplo, deu 90 minutos. Você sabe que sua autonomia do seu cilindro é de 1 hora e 30 minutos. Né? Quando você faz essa conta, que ela dá, por exemplo, 3,75, né? Aí que começa a confusão. Às vezes as pessoas não sabem como realizar essa matemática. Eu vou colocar no texto aí para que vocês possam ver como
como que a gente faz de forma correta, né? Qual é a importância disso, Marcelo? A importância disso é a segurança do paciente, seja na terapia intensiva ou seja na ambulância. Ah, mas na terapia intensiva eu tenho a rede, eu não preciso saber nada disso. Como que você realiza exames dentro da terapia intensiva? Você leva o doente para o centro de imagem, né? Se você pegar, por exemplo, um angio-ressonância de crânio hoje, ela leva em torno de 45 minutos, o doente na máquina. Se você for calcular o trajeto, intercorrências, o tempo de exame, você pode passar às vezes 1h30, né, com esse doente fora da terapia intensiva. E aí você tem que ter todos esses cálculos, e o que a gente vê hoje em dia não é isso, né? O colega chega lá, ele pega um cilindro desse, acopla no doente, seja o ventilador, a máscara não reinalante, e vai embora, né? Às vezes a unidade e o centro de imagem ele tem até uma bala maior, né, que eles passam, mas algumas vezes aquela bala está vazia ou pode ter qualquer outro problema e o que você levou não é suficiente. Com relação à ambulância, né, você tem que lembrar que você vai fazer trajetos grandes, né, às vezes leva 2 horas, 3 horas, o seu oxigênio é suficiente, né? Ah, eu vou transferir um doente, ele está no catéter, 4 litros por minuto. No meio do caminho tem uma intercorrência, e aí? Ele passa por uma máscara não reinalante, 15 litros por minuto, ele é entubado, qual o fluxo que o meu ventilador trabalha? Né? Ele trabalha com 10 litros, ele trabalha com 12 litros, ele trabalha com 20 litros por minuto, como que ele trabalha? Né? Então você tem que conhecer o seu equipamento, você tem que conhecer os cilindros, né, os tipos, quanto que você tem e o que você tem de autonomia. Né? Uma ambulância dessa aqui, por exemplo, eu uso 2 desses menores de 7, e tem mais 2 ali dentro, eu tenho autonomia de 12 horas. Puxa, autonomia de 12 horas, para que você quer isso tudo? Né? Eu vou fazer um transporte que dura 3 horas, chega no meio do caminho, eu moro numa cidade serrana, cai uma barreira, eu fico mais 3 horas parado com esse doente entubado dentro da ambulância. E aí? Se eu não calcular tudo isso que pode acontecer, o resultado final é uma catástrofe, como algumas vezes a gente vê. Já vi, por exemplo, o transporte ser suspenso por ter pouco oxigênio na ambulância, né? Já vi a ambulância entrar no hospital desesperado que acabou o oxigênio. Então a gente tem que se preocupar com isso, né? E quando a gente fala de oxigênio, o oxigênio, a equipe inteira tem que participar, né? O condutor tem que participar, o técnico de enfermagem tem que participar, o enfermeiro tem que participar. Se o médico puder, tem que participar também disso. É fundamental. Você não consegue fazer nada numa ambulância UTI sem oxigênio. E o que a gente observa no dia a dia é que às vezes as pessoas não se preocupam com isso, tá? Então eu acho que o que eu tinha para comentar isso, né, entender o seu ventilador, entender quando que eu uso uma, quando que eu uso outra, entender que existem aplicativos, existem formas que eu possa fazer. Aqui na empresa, por exemplo, eu tenho checklist todo dia pela manhã, quando todo mundo chega, a primeira coisa que se faz é o checklist do oxigênio. Isso é de suma importância para que você não deixe passar nada, né? Para não ficar aquela coisa, pô, hoje eu vou fazer, amanhã será que fulano vai fazer? Aí daqui a pouco ninguém faz, fica sem oxigênio. Então o checklist está assinado por todos os profissionais e você tem a certeza que você tem o oxigênio suficiente. Beleza? Espero que eu tenha ajudado aí. Um abraço para todos.